porque as marcas que mandaram no Brasil nos últimos 50 anos simplesmente decidiram sentar em cima do próprio sucesso e ignorar a maior revolução automotiva do século. Será que foi pura arrogância de diretoria, incompetência técnica, ou elas realmente acharam que você aí, consumidor brasileiro, ia passar o resto da vida pagando 150 mil reais em um hatch de plástico duro com motor de 3 cilindros aspirados? E muitos aí banhados a óleo. Olha para o que aconteceu com a Ford. Em vez de se adaptar, de trazer tecnologia de ponta, de brigar de frente com o novo mercado, ela preferiu fechar as fábricas, abandonar o país que a sustentou por décadas e virar uma mera importadora de nicho. Sabe quem fez exatamente a mesma coisa há alguns anos? A Kodak, uma gigante da fotografia, achou que a câmera digital era um hype passageiro, que ninguém deixaria de revelar filme de papel. O resultado? O hype virou a realidade do mundo e a Kodak sumiu do mapa. Então, nesse vídeo de hoje, no canal Artifícios Automotivos, nós vamos mandar a real, sem papas da língua e sem rabo preso com montadora. Vamos explicar como a Volkswagen, a Fiat e a Chevrolet foram completamente engolidas, perderam o bonde da história e agora estão assistindo de camarote a invasão chinesa dominar o mercado de híbridos e elétricos. Então, se prepara, porque o que você vai ouvir hoje, nenhuma grande revista patrocinada tem coragem de falar. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artifícios Automotivos. Se você é novo por aqui e gosta de análise automotiva de verdade, sem maquiagem e focado na realidade do seu bolso, já desce o dedo aqui no botão de inscrição e ative logo o sininho. Após você também dar o like, vai aparecer também uma tarjetinha escrito Hype. Clique, por favor, te agradeço demais. Aqui a gente não passa pano para a marca bilionária. Então, meus amigos, vamos analisar o cenário atual com os olhos de quem vive a realidade das ruas, das lojas de seminovos e das concessionárias. Há 5 anos, se eu sentasse aqui e falasse para você aí que um SUV chinês híbrido ia vender mais em um único mês do que a intocável, por exemplo, Toyota SW4, ou que marcas tradicionais iam perder a liderança de vendas no varejo para carros elétricos e híbridos plug-in, você provavelmente diria que eu estaria maluco. Vocês iriam dizer: ah, isso é conversinha de internet. Mas a realidade bateu na porta, aliás, arrombou a fechadura. O mercado mudou de um jeito tão violento que o chamado hype virou o novo padrão de consumo. E por que isso aconteceu? Vamos aplicar a regra de ouro que os melhores lojistas do mercado usam. O cliente compra o valor que ele consegue enxergar e tocar. Então imagine a cena. O consumidor junta o dinheirinho dele, suado, como eu mesmo junto aqui também, tá? Ou vai ao banco fazer um financiamento pesado de 140 a 150 mil reais. Ele entra em uma concessionária da Volkswagen, da Fiat ou da Chevrolet. E o que a velha guarda entrega para ele, por esse valor hoje em dia, seria Nivus, um T-Cross de entrada ou um Tracker sem teto solar ou até mesmo um Fastback. Tá? Carros que, apesar de terem suas qualidades mecânicas, são recheados de plástico rígido no painel, telas multimídias pequenas, painéis que parecem os mesmos de 10 anos atrás e listas de equipamentos de série que parecem uma piada de mau gosto. O cara olha para aquilo e sente que está pagando muito por muito pouco. Aí, esse mesmo consumidor caminha para o outro lado da avenida e entra num showroom de uma marca nova, eletrificada. Ou ele vai em uma loja de seminovos de multimarcas e olha lá um BYD Dolphin ou um Dolphin Mini, que já estão começando, né, a chegar no mercado de revenda, né? Ou até mesmo um Caoa Chery Tiggo 5X ou Tiggo 7 híbrido seminovo, pelo mesmo preço de um hatch ou SUV compacto pelado dessas marcas tradicionais. O cara dá de cara com um design futurista,
teto panorâmico que cobre o carro inteiro, painel digital digno de salão de automóvel, bancos com acabamento premium em 2 cores, regulagem elétrica até para o carona, revestimento macio ao toque em todo o painel e nas portas, câmera também 360 graus de alta resolução e uma central multimídia gigante e até que gira. Então, meu amigo, bota de um lado para o outro. É uma covardia visual, tecnológica e até sensorial, tá? Como diz o ditado do mercado, onde o olho bate, o coração também bate. E quando o coração do cliente bate diante de tanta tecnologia e conforto, a marca tradicional perde a venda na mesma hora. O consumidor começa a perceber instantaneamente que as marcas tradicionais estavam cobrando por grife e entregando miséria tecnológica. Mas vamos escancarar os bastidores dessa história. Eu nem comecei ainda a narrar, tá? Como foi que a tríade que dominou o topo de vendas no Brasil, Volkswagen, Fiat e Chevrolet, se permitiram a ficar tão vulneráveis? A resposta está em uma armadilha corporativa chamada zona de conforto e dependência de venda direta. Vamos começar pela Chevrolet. A General Motors passou anos focando sua estratégia quase que exclusivamente na família Onix, Onix Plus e Tracker. Eles criaram uma plataforma de volume focada em atender locadoras de veículos e frotistas de grandes empresas através da chamada venda direta. Quando uma montadora descobre que pode vender lotes de 5.000, 10.000 unidades de uma só vez para uma locadora, da vida, o cliente de varejo ou eu e você que vamos lá comprar um único carro vira segundo plano. Para que gastar bilhões desenvolvendo ou importando tecnologia híbrida acessível se o pátio da fábrica está esvaziando, enviando caminhão cegonha cheio de carros compactos flex para locadoras? Eles viciaram no lucro fácil e volumoso dos carros a combustão tradicionais. Vocês estão começando a entender por que tudo aconteceu aqui no Brasil? Vamos para a Volkswagen. Seguiu também o mesmo caminho. Eles se consolidaram com a linha T-Cross, Nivus e Polo. Mas olhe para a motorização desses carros. Olha, eu vou até elogiar. É excelente o motor TSI, tá? É um motor moderno para os padrões antigos de carros a combustão. Mas eles estão requentando a mesma receita há anos, enquanto o mundo inteiro discutia já a eletrificação. Então a Volkswagen do Brasil continuava batendo o peito para dizer que o futuro do Brasil é o etanol puro. E usando isso como desculpa para adiar ao máximo o investimento em plataformas híbridas de verdade feitas aqui. Trazer o ID ou ID4 por assinatura, custando uma fortuna por mês, não é democratizar o carro elétrico. É apenas fazer média para parecer verde em relatório de sustentabilidade. E a Fiat também nessa história. A Fiat é a rainha do mercado nacional em volume. Mas por quê? Porque ela domina o segmento de carros de trabalho e comerciais leves, como a Strada e a Toro, além dos modelos de entrada, como Mobi e Argo. A Stellantis, agora o grupo que controla a Fiat, demorou tanto para acordar que as primeiras tentativas de hibridização deles no Brasil foram chamados sistema híbrido leve de 12 volts no Pulse e no Fastback. Meus amigos, vamos ser sinceros aqui. O híbrido leve de 12 volts não é carro híbrido de verdade. É apenas um alternador bombado que ajuda o motor a combustão a dar partida e economiza uma gota de combustível no trânsito para conseguir aquele selo de eficiência que o governo pediu. Não traciona o carro em modo elétrico, não tem a entrega de torque instantâneo de um híbrido plug-in ou de um híbrido pleno chamado HEV, que é o híbrido convencional, como Corolla, tá? E até aqueles plugins como sistemas da BYD e GWM. Então chamar isso de revolução híbrida é subestimar a inteligência do consumidor brasileiro. O grande erro dessa tríade que eu estou trazendo aqui para vocês foi achar que o consumidor brasileiro seria eternamente conservador e fiel ao logotipo na grade do carro. Eles olharam para o mercado e pensaram: o brasileiro tem medo de carro chinês,
Então o brasileiro tem medo de bateria, então vamos continuar vendendo o que a gente já tem até onde der. Só que eles esqueceram que o consumidor cansa de ser explorado. Quando surgiu uma alternativa real que entregava o dobro pelo mesmo preço, a fidelidade ao logotipo nessa grade derreteu em questão de meses. Mas se a Volkswagen, a Fiat e a Chevrolet estão correndo atrás do prejuízo, tentando criar motores híbrido, flex às pressas, o caso da Ford é o mais emblemático de todos e serve como a maior lição de moral da história da indústria global. A Ford sofreu de forma cirúrgica da síndrome da Kodak. Para quem não se lembra ou até é mais jovem, a Kodak foi uma das marcas mais valiosas do planeta. Ela praticamente inventou o mercado de fotografia e dominava o mundo com seus filmes e revelações. O que pouca gente sabe é que os próprios engenheiros da Kodak criaram o protótipo da primeira câmera digital no mundo na década de 70. Mas sabe o que a diretoria da empresa fez? Engavetou o projeto. Eles disseram o seguinte: isso não dá lucro. O que dá lucro é vender filme de rolo e papel de revelação. Esse negócio de fotografia digital é só um hype passageiro de nerds de computador. Eles se recusaram a mudar o modelo de negócios porque dava muito trabalho e exigia muito investimento. O final da história você já conhece. A tecnologia digital evoluiu, outras marcas chegaram com essa tecnologia, como Sony, Canon e Nikon, e abraçaram essa mudança. O mundo digital engoliu então o analógico e a Kodak foi para a concordata e sumiu do mercado de massa. E aí a Ford fez exatamente a mesma coisa no Brasil. Durante anos, a Ford liderou e ditou tendências no nosso mercado. Quem não se lembra do impacto do primeiro Ford EcoSport, que criou esse segmento de SUVs compactos que todo mundo ama hoje em dia? Foi a Ford que começou isso. Quem também não se lembra do Ford Ka e do Fiesta dominando ruas? Mas a Ford Global tomou uma decisão drástica baseada na ganância de curto prazo. Decidiram focar apenas em picapes grandes e SUVs de alto luxo em mercados centrais, abandonando o desenvolvimento de carros de volume eficientes e acessíveis para mercados emergentes. Ou seja, o Brasil passou a não dar mais lucro, então fecha a porta. E em vez de investir na modernização das suas fábricas, principalmente aqui no Brasil, para produzir motores híbridos, plataformas elétricas modernas e competir com os novos entrantes que já batiam a porta, a Ford olhou para o custo de reestruturação, olhou para a margem de lucro, que estava caindo por causa da sua própria falta de inovação, e tomou a decisão mais covarde que uma montadora pioneira poderia tomar. Fechou suas fábricas no Brasil, demitiu milhares de trabalhadores e encerrou a produção nacional do Ka e do EcoSport. Simplesmente ela achou que, virando uma mera importadora de carros de luxo, trazendo Maverick, Mustang, Territory e Ranger, ela manteria o prestígio lucrando alto por unidade vendida. Mas o que aconteceu na prática? A Ford perdeu a relevância nas ruas. Ela deixou um vácuo gigantesco no mercado brasileiro. E adivinha quem ocupou esse espaço físico e de mercado? A fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, foi assumida por quem? Pela BYD. Isso é uma ironia histórica, poética e brutal. Onde antes se fabricava um compacto a combustão da Ford, que parou no tempo, hoje já se produz das primeiras unidades a vanguarda de carros elétricos e também híbridos, que vão mudar o país. A Ford preferiu fugir do que se adaptar. Ela achou que a eletrificação massiva no Brasil iria demorar décadas, que o consumidor aceitaria pagar caro em carros importados a combustão para sempre, comprar os seus Fords Maverick, Ranger. Caiu do cavalo da mesma forma que a Kodak caiu. Virou uma marca de nicho, quase invisível no ranking geral de emplacamentos. Não sou eu que estou dizendo. Ela quase não aparece, enquanto os novos gigantes asiáticos constroem impérios no mesmo terreno que ela abandonou. Agora você pode estar se perguntando: mas artifícios, como é que marcas bilionárias
com centros de desenvolvimento no mundo inteiro, não conseguiram ver isso chegando. O problema principal é a mentalidade do produto e velocidade de execução, tá? Vou explicar para vocês. Nas marcas tradicionais, a velha guarda, como eu falei no início desse vídeo, é europeia e muito americana. O ciclo de desenvolvimento de um carro por eles é muito lento, pesado e burocrático, tá? Para a própria Volkswagen ou Chevrolet aprovarem uma nova central multimídia num carro, uma mudança de design de um painel para o mercado sul-americano, o projeto precisa passar por dezenas de comitês na matriz em Wolfsburg, tá? Ou em Detroit. São anos de relatórios, discussões financeiras, testes lentos e negociações com fornecedores tradicionais de autopeças que também estão atrasados na tecnologia. O carro para eles ainda é visto sob aquela ótica da engenharia mecânica pesada da década de 70 e 80. Por exemplo, está na mesma plataforma daquele Gol quadrado, um chassi, 4 rodas, um motor a pistão e um rádio no meio do painel. Então, para os novos fabricantes do mercado, a mentalidade é completamente diferente. O carro hoje virou um bem de consumo tecnológico. O carro virou um celular com rodas. É só vocês pensarem comigo. Como funciona o mercado de smartphones? Se o consumidor descobre que qualquer tela maior, reconhecimento facial, atualizações de software automáticas via internet, que são chamadas atualizações OTA, e recursos de inteligência artificial, as fabricantes mudam o produto de um ano para o outro. Elas não esperam 7 anos para fazer um facelift. Logo, essas marcas eletrificadas modernas funcionam exatamente com essa velocidade de empresa de tecnologia. Se elas percebem que o trânsito das cidades, principalmente as brasileiras, exige um carro que consiga rodar 100 km por dia, puramente no modo totalmente elétrico, recarregando em casa na tomada, mas que tenha um motor a combustão para apoio, para o final de semana, de repente, ele dar uma esticada numa estrada, tá? Para que o cara não fique na mão, eles criam e calibram esse sistema híbrido plug-in em questão de meses. Se o cliente quer comandos de voz integrados, que controlam até o ar-condicionado e o teto solar que pode abrir, né? Eles desenvolvem o software, instalam no carro e mandam para o mercado na mesma hora. E essas marcas tradicionais ficaram presas na engenharia mecânica pura, enquanto o mercado começou a exigir engenharia de software, conectividade e eficiência energética. Quando a Fiat ou a Volkswagen tentaram reagir, o produto delas já está atrasado no mercado, parecendo desatualizado, perto do que os concorrentes lançaram no mesmo mês. É a velocidade do silício contra a lentidão do aço fundido tradicional. E essa lentidão não destrói apenas o mercado de carros 0 km. Ela gera um efeito cascata tão devastador que está provocando um verdadeiro reset no mercado de carros usados e seminovos. Eu já tinha feito vídeo sobre isso, tem vídeos anteriores. Quem está acompanhando meu canal tá se ligando nisso, tá? Tá ok? E principalmente quem acompanha o dia a dia nas lojas de veículos seminovos. E quem é profissional sério também dessa área sabe. Está vendo um fenômeno muito impressionante. Antigamente, o topo dos desejos no mercado de usados, tá? Na faixa desses 30 mil a 160 mil reais, eram carros como Jeep Compass, Volkswagen T-Cross, Highline ou até mesmo o famoso Toyota Corolla. Carros consolidados, com alta oferta e rápida liquidez, roda rapidinho na concessionária. Hoje, esses carros estão começando a agarrar no estoque dessas lojas. E é sério. E por quê? Porque o comprador de seminovos ficou inteligente. Ele faz a conta. O lojista bota de um lado um outro. De um lado um T-Cross, um HR-V 2022 ou 2023, já sem garantia de fábrica, com aquele visual comum, o mesmo, né? Motorização tradicional. Do outro lado da mesma loja, pelo mesmo valor, o lojista oferece um SUV híbrido, seminovo também, 2024, pouquíssimo rodado, com cheiro de novo dentro do carro, recheado dessas telas e tecnologia. E o mais importante, com mais 3 ou até mesmo 4 anos de garantia, pois os fabricantes chineses estão dando mais de 8, né? Então o consumidor olha para essa balança de decisão e também usa matemática. O mercado de usados tradicionais já está sendo pressionado, igual mesmo do 0 km, tá? De uma forma
como nunca antes foi vista, forçando os proprietários de carros usados, caros daquela velha guarda, a aceitarem a realidade e também baixarem os preços se quiserem vender esses usados pré-históricos, né? Porque a concorrência tecnológica e já está chegando de seminovos, já está desmoronando, tá? Esse ciclo de carros usados e o custo-benefício desses carros antigos não se equipara a esses carros. E agora vamos entrar na parte que eu mais gosto, tá, aqui nesse canal. Vamos quebrar as objeções daquela galera que vai aparecer aqui, que são os famosos haters de extrema, tá? E fanáticos, defensores de marcas antigas que infestam as seções de comentários do YouTube e até mesmo no Instagram. Você, com certeza, já leu por aí aqueles comentários. Ah, mas esses carros eletrificados são hype de momento. Daqui a 2 anos, ninguém mais vai querer saber. E, além do mais, vai ter desvalorização 50% da FIP assim que sai da loja. Ou então... Quero ver se der defeito, vai ficar meses esperando peça na oficina e vai acabar jogando o carro no lixo. Gente, vamos parar de passar vergonha na internet e vamos analisar os fatos reais do mercado, tá? Esse discurso de hype passageiro caiu por terra faz tempo. A empolgação do mercado com os eletrificados já dura anos. As vendas quebram recordes consecutivos mês após mês e os números consolidados de emplacamentos provam que já não é mais um pico momentâneo. É uma mudança estrutural de comportamento do consumidor, tá ok? Já não é mais algo passageiro. E sobre a mentira da desvalorização de 50% da FIP, qualquer consulta rápida aos principais portais de venda de veículos e aos estoques das grandes lojas mostram essa realidade. Preciso estar dizendo, você mesmo pode pesquisar em casa. Modelos seminovos de marcas consagradas de híbridos e elétricos. Procure aí o BYD usado, que possuem baixa quilometragem, bom histórico de procedência, revisões que devem estar com certeza carimbadas, estão sendo vendidas no valor da tabela FIP, em alguns casos até acima dela. E sabem por quê? Porque a demanda é gigantesca, tem gente procurando carro usado. E a oferta de seminovos de qualidade ainda é menor do que a quantidade de pessoas querendo comprar esses carros. É a lei mais antiga do capitalismo. Muita procura e pouca oferta gera valorização desse ativo. Se alguém te oferecer 50% da FIP em um híbrido moderno e bem cuidado, essa pessoa não está fazendo uma análise de mercado. Ela está apenas tentando passar a perna em você para lucrar absurdamente na revenda. E vamos falar sobre o custo de manutenção. Muitas vezes a gente só fala só de carro a combustão, mas não bota a manutenção, que é onde os haters piram de vez. A maioria dessas novas marcas entrou no mercado brasileiro oferecendo coberturas agressivas de 5 a 8 anos de garantia de fábrica para o veículo e para sistema de bateria. O cara que compra um carro desse seminovo tem uma blindagem jurídica e comercial de anos pela frente. E quanto custa a revisão programada na concessionária de um SUV híbrido tecnológico que custa mais de R$200 mil? Fica na faixa dos R$900 a R$1.000. Isso menos de 0,5% do valor total do veículo. E é mais barato do que fazer a revisão oficial de um SUV híbrido moderno do que a revisão de muito carro compacto, popular, de marca tradicional banhada a óleo, correia banhada a óleo que tem por aí. É desinteligente, para não dizer outra coisa. Eu canso de fazer vídeo aqui, mas vai aparecer gente defendendo isso. Ignorar custos operacionais baixos por puro preconceito ou fanatismo por marcas que pararam no tempo. Claro que o mercado não é perfeito e nós sempre jogamos a real aqui no Artifícios Automotivos. Ainda existem pontos, tá, sensíveis. Com certeza, o mercado de reposição de peças, de funilaria e componentes muito pontuais em casos de colisão grande, tá? Aquele caso que o cara tá dando quase PT no carro e ele quer a peça em menos de um mês, tá? Aí o impacto é grande e é um gargalo, tá, que precisa de atenção por parte dessas novas montadoras. Aí demora realmente. Mas transformar um problema logístico pontual, que até as marcas tradicionais dá PT num Fusca e tenta montar em um mês. Vocês não conseguem, tá? Até mesmo um carro usado, antigo, não dá pra... É um argumento para dizer que a tecnologia não presta, e causa até desinformação de quem está assistindo uma história dessa e não entende nada. Então essa verdade nua e crua, incontestável, é que a lentidão, a soberba, a demora da Volkswagen, Fiat, Chevrolet em acordar para esse novo hype de híbridos e elétricos criaram um cenário sem volta no mercado automotivo nacional.
E a Ford pagou o preço máximo ao sofrer a síndrome da Kodak, preferindo bater em retirada do que lutar com armas da inovação. Eles acharam que o mercado brasileiro aceitaria tecnologia defasada para sempre e foram atropeladas pela realidade. Agora, essas mesmas marcas tradicionais estão correndo de forma desesperada, anunciando planos bilionários de investimento para tentar fabricar motores híbridos flex nacionais a partir de agora. Ainda fazem essas gambiarras, mas a bandeira da inovação já foi fincada. Os novos entrantes já conquistaram grande parte do coração e bolso do consumidor de varejo e principalmente daquela galera de altíssimo poder aquisitivo, que antes só comprava Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover e hoje roda de híbrido plug-in sem o menor preconceito. Sabe por quê? Porque ele entendeu onde está o verdadeiro dinheiro do bolso dele e valor tecnológico. Mesmo se você faz parte do grupo de motoristas mais conservadores e jura que não compra um carro híbrido ou elétrico por nada nesse mundo, como aparecem muitos aqui falando isso, você precisa levantar as mãos para o céu e agradecer a essa invasão tecnológica. Sabe por quê? Porque sem essa concorrência agressiva e impiedosa, você estaria pagando ainda mais caro no seu mob, que estaria passando de 100 mil reais agora. E carros piores ainda na mão dessas marcas tradicionais. Foi o fim daquele monopólio de mesmice que salvou você, consumidor brasileiro, de continuar preso nesse passado. Mas agora eu vou deixar o espaço para vocês aqui e quero, claro, ver aqui todos os comentários aqui embaixo pegando fogo, porque sempre tem aqueles pluristas e os entusiastas. Vocês acham que a Volkswagen, a Fiat e a Chevrolet ainda conseguem recuperar esse tempo perdido com esses novos motores híbridos leves de 12 volts, flex, que estão prometendo? Ou a vanguarda asiática já ganhou essa guerra de vez no Brasil? E a Ford? Vocês acham que ela fez certo em virar marca de nicho ou assinou o próprio atestado de irrelevância? Manda real aqui embaixo nos comentários, porque é muito importante. Eu quero entender como que vocês pensam. E se você assistiu até aqui, você recebeu um conteúdo denso, sincero e de alto nível, que você não encontra em lugar nenhum. Então, cumpre o protocolo supremo do YouTube. Metralha esse botão do hype, metralha aquele botão também do hype que aparece depois do like, tá ok? Se você também não é inscrito, se inscreva no canal Artifícios Automotivos, ativa esse sino de notificações para que o algoritmo possa entender que esse vídeo precisa chegar a todo mundo que ama carros de verdade. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp, do trabalho, da família, tá ok? Aqueles amigos também que acham que... O famoso tio hater, né? Que ainda acha que o híbrido é carrinho de golfe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência espetacular. Vocês estamos juntos aqui, vocês ajudam demais o canal, tá ok? Vou deixar também 2 vídeos para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.